Ao contrário do Andreasa, que disse que não bebeu durante a entrevista, o Andreasa parecia o Jânio Quadros dando uma entrevista para o Augusto Nunes. Saiu uma foto depois no Jornal do Brasil com um texto do Augusto Nunes dizendo que o Jânio Quadros tinha bebido horrores. O Jânio Quadros depois manda um texto para o jornal dizendo: olhe pela foto, toda a bebida estava do lado do Augusto Nunes. Foi esse jornalista que bebeu. Bom, antes de falar do futuro do Brasil, eu queria falar uma coisa que vai fazer sentido depois do que eu vou responder. O que nos salva no Brasil é o bom humor. O que nos salva também é o fato do Brasil não ser uma coisa só. Por isso que foram fracassadas todas as tentativas de criar uma identidade para o Brasil e criar uma identidade para o brasileiro. No fundo, o brasileiro é tudo ao mesmo tempo. E regiões diferentes do país acabam funcionando em termos culturais, de modos de vida, como países diferentes. Em virtude dessa pluralidade cultural e da forma como nós lidamos e aprendemos a lidar com as dificuldades, inclusive com as dificuldades criadas pelo governo, a gente consegue mudar para o que é bom de uma forma muito mais rápida do que outros países. Com bom humor, como você falou. Se bem que hoje em dia o bom humor está faltando. Mas temos como característica isso. A gente muda de forma muito rápida. Eu acho que isso é uma virtude que a gente não considera e sequer a gente reconhece em nós brasileiros. A nossa capacidade de mudar muito rápido para aquilo que é bom. A nossa pluralidade, diversidade cultural, ela é falada, mas ela não é tratada como sendo uma virtude cultural. Que a gente está sempre preocupado em dizer: o brasileiro é isso, o brasileiro é o samba, o brasileiro é a mistura, o brasileiro é não sei o quê, o brasileiro é o sujeito que gosta de futebol, o brasileiro é o sujeito que gosta disso. Bom, cara, tanto é brasileiro quem adora futebol, quanto é brasileiro quem não gosta de futebol, como é o meu caso. Mas eu não gosto, eu não estou nem aí para futebol, né? Ser brasileiro é ser isso, é você adorar os clichês e você rejeitar os clichês. Porque nós temos uma diversidade cultural que permite que a gente seja assim. O brasileiro não é o pardo, o brasileiro também é o pardo. O brasileiro não é o negro, o brasileiro também é o negro. O brasileiro não é só o branco de olho claro, mas também é o branco de olho claro. Então, se você viajar por países diferentes, você vai ver brasileiro em tudo quanto é lugar. Que são estrangeiros. Brasileiros em termos de rosto, né? Sim. Porque você chega no Tem uma Brasil... curiosidade, sabia? O passaporte mais roubado e mais cobiçado no mundo é o brasileiro. Você pode ter cara de qualquer um. Você pode ter cara de qualquer um. Você pode ter cara de coreano e dizer que é brasileiro. É verdade. Bom, dito isto, eu estou mais, como um bom conservador, estou muito mais preocupado com o presente do que com o futuro. Então eu vou falar do presente. O presente que nos apresenta, o presente com que nos deparamos ou com que enfrentamos agora, é um presente muito especial. Apesar de todas as maluquices, loucuras, crise política e tal. Porque, como eu falei, eu acho que a gente está vivendo um período de transição. E tem muita gente boa, muita gente virtuosa, muita gente com ideia no lugar querendo fazer as coisas. Eu lembro, num passado recente do Brasil, que o brasileiro tem pessoas boas e tal, davam de ombros. Isso aqui é uma merda mesmo, vamos deixar, ninguém queria fazer nada. Eu viajei no ano passado a quantidade de pessoas de idades diferentes, adolescentes, jovens, pessoas mais velhas, que chegavam: li seu livro, estou lendo fulano, ciclano e tal, o que eu posso fazer? Isso é uma diferença brutal de um país que eu conheci há poucos anos atrás. E tem muita gente fazendo coisa interessante. A nossa política atual, obviamente, não reflete o país que nós temos hoje. E não reflete por quê? Porque nós deixamos a política para os políticos. Nós deixamos a política para os piores. Nós terceirizamos, para voltar àquela conversa dos dias, terceirizamos a responsabilidade que cada um de nós tem de cuidar, inclusive, da política. Eu tenho visto agora também um movimento de pessoas com vocação querendo entrar na política para fazer alguma diferença. Então a gente começa a cuidar e começa a ocupar esse espaço também.
em virtude desse presente que nos apresenta agora, com um monte de vícios, um monte de problemas, um monte de coisas que eu sei que existem, não estou aqui dando uma de poliana querendo passar por cima dessas coisas, mas eu acho o seguinte, um país que se pretende virtuoso, saudável, próspero, ele tem que construir uma elite que sirva como padrão de comportamento, mesmo que, não estou falando de elite econômica não, embora a elite econômica, quanto mais virtuosa melhor, porque ela também serve como boa influência. As pessoas que nos veem aqui, não sei quantas pessoas que tiveram a oportunidade de ir para a Inglaterra, a imagem que nós temos da Inglaterra, o que é? Quando eles falam de Inglaterra, o Lorde inglês. Cara, faça como eu e vá nas periferias da Inglaterra beber naqueles pubs em dia de jogo. Amigo, é tempo ruim o tempo todo, não tem conversa. Se olhar feio para um careca daquele, vai tomar bordoada. Os caras falam alto, palavrão, não sei o que e tal, como se você tivesse... às vezes eu vejo esse tipo de comportamento em bares de elite nas cidades brasileiras, né? Essa coisa violenta. O Brasil não é um país pacífico, né? Mas a gente tende a exagerar determinadas coisas, só que a Inglaterra tem uma elite que serve como padrão de comportamento. E a monarquia é o grande depositório cultural que também serve de boa influência para toda a população. Sim. Que eu acho que é outra virtude da monarquia que eu não falei, além do aspecto puramente político, a monarquia ser o grande depositório cultural e de virtudes da nação, isso passa uma imagem muito positiva para todo o resto. Porque se o poder que tem, poder político hoje, inclusive para influenciar positivo ou negativamente, é o governo, imagina que influência, né, que tipo de mensagem, que tipo de simbolismo está sendo criado para a população brasileira agora. Se nós tivéssemos uma família real, a primeira coisa que aconteceria é a família real. Primeiro, destituir aquela porcaria, né, destituir o parlamento, né, mas baseado nessas virtudes, nesses valores, na preocupação de manter uma ordem, porque essa ordem é virtuosa para a sociedade. Bom, nós precisamos construir de fato uma parcela da população brasileira que seja virtuosa e que sirva de exemplo positivo para a população, para que a população se reconheça nesse grupo, que quanto maior for, melhor, né? Esse grupo não vai estar restrito a aspectos econômicos, aspectos raciais, religiosos, nada. Virtudes, boas ideias e num comportamento de preocupação com o país. Se nós fizermos isso no presente, eu acho que a gente consegue vislumbrar um futuro melhor em todos os sentidos, não só no sentido político, mas no sentido cultural, lato sensu. Se a gente não fizer isso, e eu já acho que está havendo um movimento neste momento para que isso seja construído, mas se isso não for feito de uma forma muito bem feita, aí a gente vai voltar daqui a 40 anos, todos velhinhos, né, jogando dama aqui, né, e reclamando das mesmas coisas. Mas eu, com base no que está acontecendo agora, eu tenho uma boa expectativa. E tento dar minha modesta contribuição para que isso seja possível. Essa elite que sirva como exemplo que o Bruno comenta, eu me preocupo um pouco justamente pelo caráter pluralista que você menciona lá no começo. E mais do que ver pessoas reais, às vezes, como exemplo, porque nós temos exemplos de pessoas reais que servem para a gente como virtuosos, né? A gente tem amigos, a gente tem família, a gente tem avô, que a gente sempre retoma essas pessoas. É claro que você está pensando como elite cultural, né? Eu acho que essa elite cultural, nós poderíamos começar a valorizar mais a nossa arte, assim, coisa que esse debate atual político brasileiro, essa crise política brasileira, parece que ela esmaga a percepção estética, e esvazia demais a percepção estética. E eu sou um cara que, por mais que eu escrevi meu livro agora que tem a ver com política, muito mais do que tudo, eu tenho uma preocupação muito mais voltada para a estética, para a cultura. Eu acho que eu gostaria de terminar essa que você falou, jogando dama e reclamando, de forma... estamos reclamando, mas valeu a pena, sabe? E terminar jogando, não terminar num ato heróico, não terminar a vida num ato que demonstre ser mártir de alguma causa, mas terminar justamente vendo os nossos netos crescendo e falando, pô, valeu a pena investir, sobretudo na arte.
E a arte, assim, por isso que eu acho que esse interesse que você tem, por exemplo, sobre política agora, com o seu livro, mostrando os problemas da mentalidade estatista, é justamente mostrar que a desconfiança que a gente tem com o Estado, que a gente tem, desculpa, com os políticos, também a gente tem que ter em relação ao Estado. Quer dizer, essa dependência que nós temos em relação à política, que tem se criado, na minha opinião, tem se fomentado cada vez mais no ambiente popular, no tecido mais social, no debate público, ela esvazia demais o problema da experiência artística. E, na minha opinião, a experiência artística mais do que a experiência religiosa, pelo menos do ponto de partida de uma experiência genuína de percepção da realidade, mais do que a experiência religiosa, porque a experiência religiosa é o final para mim de toda a experiência estética é o início. Eu acho que essa elite que você menciona, que pode servir como exemplo, acho que ela pode servir, esse exemplo pode ser vinculado na arte. A arte, para mim, é o trampolim para se fornecer isso que eu concordo plenamente com você, mas é o primeiro trampolim para se pensar isso, né? E eu tenho, assim, a monarquia, como a gente estava conversando lá no nosso papo anterior, ela é a expressão, para mim, estética de um poder bem construído. Porque a expressão de estética de um poder mal construído, corrupto, é o totalitarismo. Quer dizer, é a estética de um poder deformado, quer dizer, que usou da arte para se construir um tipo de se perpetuar no poder sobre outros critérios. Enquanto a monarquia, não. Ela consegue ter uma arte que respira, ter uma arte que demonstra bem esse pluralismo. Então, assim, já que eu estou montando isso para falar do que eu penso do futuro. Eu acho que o nosso futuro, pelo menos eu também tenho dificuldade de pensar no futuro, mas quando eu penso no presente, vejo esse debate atual se construindo, que parece um debate, cada vez aquela expressão que é usada a ideia da escalada para os extremos, que a coisa se torna conflituosa para os extremos. Eu acho que a gente tem esse risco dos conflitos serem reais. Hoje os conflitos são puramente imaginários, quer dizer, você tem posições que vão se construindo imaginárias, mas que tem uma grande tendência, sabe, o cara que cospe em foto de gente, amanhã vai cuspir e vai atirar. Eu tenho um pouco dessa percepção. Eu acho difícil que você tenha uma preocupação com arte quando você tem preocupações emergenciais com política. Você está num ambiente de desordem, as pessoas até estão preocupadas com esse tipo de coisa, né? Por exemplo, eu não sei hoje se tem um colunista de jornal, um grande jornal, que escreva sobre arte. Eu estava até lendo o livro do Clement Greenberg, que é um crítico de arte que eu gosto muito, edição da Kozak Naif. Estava relendo um ensaio dele que eu gosto muito, que é Vanguarda e Kitsch. Que embora ele fale da arte, eu acho que o que ele trata do Kitsch explica muito a política brasileira, né? Porque o político brasileiro hoje é o Kitsch. Num momento de crise, você pode usar esse momento, se eu sou artista, para criar, se eu sou um interessado para servir como refúgio, isso tudo bem. Mas para você estabelecer um debate público, assim, imagina as redes sociais hoje, você falar de arte. Pois é, mas isso... Você pode até fazer, eu não estou dizendo que não deva ser feito, eu estou dizendo que as pessoas estão com um olhar direcionado para a política porque há uma crise. Agora, eu acho também que, por outro lado, isso justifica não falar de arte? Não. Eu acho que é o momento também de falar de arte, como é o momento de falar de outras coisas. O desafio que a gente tem agora é fazer muita coisa ao mesmo tempo, paralelamente. Mas eu acho que aí cabe um pouco de cada um perceber naquilo, que é uma coisa que eu tenho discutido muito, assim, que é cada um usar aquilo que tem de melhor, usar os seus dons naturais, aquilo que tem de interesse e expor de talento, claro. De talento e discutir essas coisas. Sem dúvida. Por exemplo, quem me segue sabe que eu falo muito pouco de política, porque primeiro que eu já cansei, eu já falei muito lá atrás. Eu tenho meio tédio, assim. Pontuo de vez em quando porque é necessário. Mas a discussão, para mim, eu coaduno disso com um rasgo, tipo, precisa sim falar sobre cultura. E tem que ser colocado, tem que ser exposta, e eu acho que tem que elevar, eu acho que até elevar o discurso político para um discurso mais cultural e mostrar o quanto uma coisa está ligada à outra. Porque da mesma forma que você falou um momento atrás de que nós deixamos a política para os políticos, é por isso que está ruim, nós também abrimos mão da discussão artística e ficou na mão desse pessoal ideológico, rancoroso, ressentido. Que reduz a arte à política. Que reduz a arte à política. E aí o que acontece? Por exemplo, você falou uma coisa extremamente importante, que é a questão do humor.
O humor é essencial para o brasileiro. Hoje o humor está na mão de gente que faz proselitismo político. Isso não é humor, isso aí assim, é tipo o fim do humor na minha cabeça. É escatologia da libertação? Algo do tipo. Eu ia falar isso, mas assim, por quê? Porque nós abrimos mão porque a gente achou que é irrelevante. Que é, no final das contas, a própria existência, com o perdão da falsa modéstia, a própria existência do banco era trazer uma discussão da cultura pop para o nosso lado mais conservador, porque se você deixar na mão desse pessoal que tá por aí, vai ficar falando sobre empoderamento feminino e sobre sei lá mais o que, entendeu? Então, concordo. É só... Cara, assim, o que eu tentei fazer no meu livro era fazer esse diálogo entre política e cultura. Sim. Né? Não estou dizendo que eu tenha sido bem sucedido, mas isso é que me motivou. Porque assim, antes de tratar de política, minha vida toda foi cultura. Cinema, literatura e tal. Então eu fiz o caminho inverso e não vejo a hora de largar esse trabalho de política. Não, mas voltar isso é um temperamento que eu acho que nós três temos muito parecidos. É que eu também sou formado em artes plásticas. Quer dizer, o meu primeiro ímpeto de pensar qualquer vida relacionada à discussão, intelectualidade e tal, era uma vida totalmente consagrada à poesia. Eu era um cara fissurado por poesia, assim, pintura sobretudo, e coisa que no Brasil pouca gente faz. Gravura? Gravura e metal. Eu era fissurado em gravura metal. Fui fazer artes plásticas por causa de gravura metal. Então assim, eu estou dizendo isso porque nós somos de uma geração que a percepção estética foi um motivo bastante interessante. Você ter contato com um certo pluralismo de arte, muito grande por causa de possibilidade de informação, veículos de informação. Eu acho isso extremamente interessante, nobre, assim, do ponto de vista, poxa, peraí, agora vamos pensar certos problemas, mas não perder de vista aquele projeto inicial. Poxa, até porque naquilo que você apontou como um grande risco que acontece hoje politicamente, que é de uma certa direita se apropriar da imagética conservadora ou algo do gênero, eu acho que a grande correção dela, além de ser intelectual, que eu acho que é o grande papel que vocês podem exercer, a grande forma de corrigir isso é pelo viés artístico também. Porque a arte, ela abre esse espaço, abre essas possibilidades de empatia com o outro, com outras realidades, que te fazem ser mais ponderado em certas situações que se você tem um arcabouço ideológico muito firme, é um horror, né? Você, no final das contas, você vai cortar tudo no maquinismo, imbecil. Tem um exemplo da série da HBO, que é O Negócio, o roteirista-chefe e um dos roteiristas é o Fábio Danese Rossi e o Alexandre Soares Silva. Foram os caras grandes blogueiros conhecidos no final dos anos 90 e anos 2000, né? Fizeram parte lá do livro Mostardinha, dos Wunderblogs que eu participei também. Éramos um grupo que escrevíamos para o Digestivo Cultural, que foi um site muito importante também nessa época de cultura, né? E estão os dois lá, a série o negócio, e volta e meia o Fábio bota lá, o Fábio ou o Alexandre, bota lá uma frase do Churchill no meio dos diálogos lá dos personagens. Então isso é possível, isso está crescendo, cada dia mais eu tenho visto gente entrando assim, nesses meios, né? Isso me dá esperança, porque a gente é muito boa, a gente com capacidade de trabalho e capacidade de influenciar depois. Eu acho legal a gente pensar que a arte, cara, é aquilo que influencia as coisas permanentes, a política não. Ficar influenciando o político ideologicamente é circunstancial. Aliás, o meu sonho para o futuro, assim, eu posso falar do meu futuro, né? Era no futuro, sei lá, com 60 anos, fazer no Brasil um documentário, uma série como aquela Civilization do Kenneth Clark, sabe? Fazer de arte brasileira. Era uma coisa que eu gostaria de fazer. Vai durar 10 minutos. Não vai, tem muita coisa boa. Não sei a partir do século XIX, mas até o século XIX tem muita coisa. Você anotou um monte de coisa aí, você quer falar alguma coisa? Não, eu fui anotando enquanto a gente ia falando. Ratos, obrigado. Mesmo. Que isso, ok? Bruno, mas muito obrigado. Caí de paraquedas. Eu caí de paraquedas no bunker porque eu sabia que ia ter um uísque, mas... Eu só vim por isso.